Estão preparados? No vídeo de hoje nós vamos fazer os docinhos modelados do bolo fofo. Olha que coisa mais linda. Totalmente à mão livre, tá? De pasta de leite em pó. E pra quem não me conhece, meu nome é Milane, esse é meu canal Mili Doces. Aqui você aprende doces personalizados de pasta de leite em pó fáceis, tá? De produzir, tutoriais simples e sejam bem-vindos. Espero que gostem. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Tá? Então eu já pesei aqui, vão ser docinhos modelados, tá? E vão ser de 15 gramas cada um. Eu já atingi a minha pasta de leite em pó aqui ontem, tá? O meu erro foi ter colocado um pouco de CMC. Então, algumas estão bem duras. Tá joia? Eu achei que eu ia começar a fazer ontem, mas eu não consegui, tá? Por conta das crianças. Então, nós vamos começar agora, tá bom? E, como a pasta ela tá no ponto certinho, ela tá assim, aí é só sovar. Pesei 15 gramas e agora eu vou sovar com vocês. Pra vocês verem que ela volta a ficar maleável. Tá joia? E se acontecer dela tiver meio quebradiça, mesmo vocês sovando, aí é só vocês botar no micro-ondas, tá? 5 segundos, tá joia? Não pode ser mais que isso, senão vai queimar a sua pasta, ó. Ó. Ó, já tá bem mais maleável, ó, do que a outra que tá aqui, tá vendo, ó? Ó, dá pra ver a diferença, ó. Tá vendo? Então, é só sovar mesmo, ó. Tá vendo? Então, bora lá fazer as bolinhas agora, porque o bolo fofo são bolinhas, né? Vamos fazer as bolinhas. Lembrando que eu já pesei, tem 15 gramas cada um. Todos eles vão ficar com 15 gramas, tá? A bolinha. Fora os acessórios, né? Igual o outro tem as patinhas. Só que a bolinha vai ter 15 gramas de todos eles. Tá joia, ó? Ficou uma bolinha bem lisinha, ó. Sem rachadura. Tá vendo? E é assim que a gente quer. Ó. Vou fazer as bolinhas, todas as bolinhas e volto aqui com vocês pra gente dar continuidade, tá? Bom, gente, já fiz todas as bolinhas cinzas, né? Que é o personagem do coelhinho. E agora, ó, as bolinhas estão aqui. Elas mesmas já se assentam no lugar, mas eu vou dar uma achatadinha assim, ó. Tá vendo? Só pra ela não ficar rolando. Já não correr o risco de estar rolando. Então tá aqui e vamos começar. Agora, eu vou cortar os olhinhos com uma tampinha de corante, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a tampinha, que eu vou utilizar, e vou medir aqui, mais ou menos aqui, ó. Dá nessa boleadora, tá vendo? Então, eu vou marcar o olhinho com essa boleadora aqui. Ó, aí eu vou dar uma viradinha assim, ó. E vou marcar o olhinho aqui na frente, ó. Um olhinho, dois olhinhos, ó. Tá vendo? Ó. E boto ela aqui de novo. Ó. E vou marcar o outro agora. Um olhinho, dois olhinhos, ó. Um olhinho, dois olhinhos. E em todos, tá vendo? Ó? Um olhinho, outro olhinho, tá bom? E agora eu vou fazer todas as outras bolinhas das outras cores, porque assim depois eu já colo o olhinho de todas, tá bom? Bom, gente, tá aqui a tampinha do corante e já fiz todas as bolinhas, gravei pra vocês, mas eu acelerei o vídeo pra não ficar muito longo, porque é o mesmo processo dessa daqui que eu mostrei detalhado pra vocês, tá? Agora nós vamos fazer os olhinhos, ó. Minha pastinha branca já tá aqui, ó, pasta de leite, tá? Pasta de leite em pó. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como deixar ela branquinha. E vou abrir a pasta. Bem fina. Tá, ó. Ó.
Abre ela fininha. E nós vamos estar cortando ali os olhinhos, tá? São 4, 8, 12, 16, 20 docinhos. Então, são 2, 4, 6, 8, 8, 16, 24, 32, 40 olhinhos que nós vamos cortar, tá? Vou cortar uns a mais, porque se acontecer de estragar, já tem pronto, tá bom? E também porque às vezes eu vou fazer porta-retrato e vou fazer o personagem também, tá? Ó. Então, ó, bem facinho, tá vendo? 4, 5, 6, ó. Vendo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ó, tá vendo? O que eu tô fazendo é tudo igual, tá? Pra todos, ó. Vou passar a colinha aqui, ó. De CMC, não precisa ser muito, tá? Ó. E vou estar colando o olhinho, ó. Que a gente acabou de cortar. Com a tampinha do corante, ó. Tá vendo? E aperto aqui com o dedo, tá? Ó. Vou colar mais pra cima assim, ao invés de colar bem pra baixo, ó. Vou colar mais pra cima assim, ó. Arruma isso. Esse daqui eu colei pra baixo, ó. Vou colar pra cima, ó. Sobrando o excesso de branco pra cima. E na hora que a gente vier com a bolinha colorida aqui, tá vendo? Vou fazer em todos, tá? Esse mesmo processo, ó. Tá vendo? Eu acho que até aqui foi bem tranquilo, né? O passo a passo. Vou fazer em todas e volto aqui pra gente dar continuidade, tá bom? Assim parece, olhando assim parece que ele tá bem zoiudo. Mas aí depois, na hora que você vai terminando, fica bonitinho, tá? Não fica um olho muito exagerado, não, tá? Só aparece agora porque é só uma bolinha colorida com uma bolinha branca, ó. Tá vendo? Bota mais pra cima, tá vendo, ó? O branco pega aqui embaixo e sai pra cima, ó. Tá joia? Só no marrom que a gente vai estar fazendo aquela outra parte que ele tem ali, pra depois a gente tá colocando essa parte branca, tá? Eu já marquei ele porque no caso, se eu deixasse pra marcar depois ia ficar seco e ia rachar, né? Aí no caso agora é só eu marcar a outra parte que eu vou colocar por cima, em cima dessa mesma marcação. Tá joia? Tipo aqui o olho, tá vendo? Ó. Então, tem o óculos, eu vou estar cortando aqui a beiradinha, tá joia? Ó. Vou cortar aqui, pra depois não ficar saindo do óculos, tá? Ó, corto a beiradinha aqui embaixo, ó. Mas no caso é esse mesmo aqui que eu tô usando, ó. Esse mesmo que a gente acabou de fazer, só tô tirando as beiradinhas, ó. Aí na hora de colocar o óculos, fica mais bonitinho, tá bom? Ó. Só que deixando aqui embaixo, ó. O retinho pra baixo, tá vendo? Ó. Mas é tudo do mesmo jeitinho, ó. Tá joia? E agora nós vamos fazer a parte do marrom, tá? Eu tô olhando ali o próprio desenho, tá? Que eu peguei da internet, tirei no computador. E tô reproduzindo aqui, tá bom? Eu vou falar pra vocês os corantes que eu usei, como que eu fiz aqui essas cores. O cinza eu colori, tingi a pasta de branco e depois pinguei gotinhas de preto, tá? Até chegar no cinza, no tom que eu queria. O laranja, eu fiz com laranja
tá? E com amarelo, tá bom? O azul, eu tingi a pasta de branco também, depois tingi com o azul, tá joia? O roxo é um corante roxo que eu tenho aqui, eu tingi ele de roxo, deixei bem roxinho e depois vim com o rosa, tá bom? Coloquei umas gotinhas de rosa pra ficar um roxo mais bonito. O marrom, eu fiz com o marrom e o laranja, eu tingi a pasta de marrom e depois botei umas gotinhas de laranja pra ficar um marrom mais aberto. E esse aqui eu tingi de laranja, peguei um pedaço dessa aqui que eu tingi de laranja e amarelo, tá? E botei uma gotinha só de marrom, tá? E já ficou nessa tonalidade, tá bom? Um laranja fechado, tá bom? E agora vamos lá, vamos fazer o detalhe aqui da corujinha, pra gente dar continuidade com os olhinhos, tá? Eu tinha feito todo o processo aqui, né? Só que eu achei que ficou bem apagado, esse laranja ali com marrom. O que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo novamente com o laranja mais forte, tá? Porque eu sou assim, gente, se eu acho que não tá bom, eu faço de novo. Eu prefiro entregar um negócio que eu fique satisfeita, porque eu sei que a minha cliente também vai ficar satisfeita, tá joia? Então não tem segredo, é o mesmo processo que eu vou fazer, porém agora com o laranja, o mesmo laranja que a gente fez. As bolinhas, tá? Ó, tira a beiradinha, com o quadrado, ó. Só vou refazer mesmo porque eu achei que não ficou legal a tonalidade, tá bom? Na hora que eu botei sobre o marrom, ficou bem apagado, sabe? Sei lá. Apagou e eu não gostei, tá? Ó. Aí depois eu venho aqui e coloco aqui do mesmo jeito, tá vendo? E ajeito, tá joia? Ó, coloco aqui. Eu já tava até começando a fazer o azul. Eu falei assim, ah, não tá legal. Quero um negócio que destaca mais, né? Aí agora eu vou pegar aqui, ó, o olhinho que eu fiz, vou tirar aqui e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Como eu não tô passando a cola de CMC porque tá tudo bem molhadinho, sai com facilidade, ó. Ainda não secou, tá bom? Se já tivesse secado, eu ia ter que refazer tudo novamente. Ou se tivesse com a cola de CMC, com o gelzinho, ia ficar marcado. Eu ia ter que fazer novamente, tá? Ó. E agora sim, ficou melhor, tá? Vou fazer esse aqui com vocês também. Ó. Eu fiz bem rapidinho aqui, tá vendo? Ó. Ó. Tá joia? Ficou melhor, tá vendo? Gostei mais, vou fazer nos outros. Às vezes, pelo vídeo, vocês não conseguem ver tanta diferença igual eu aqui pessoalmente, tá? Mas as cores ficaram bem mais fortes, tá? Vamos dar continuidade aqui então, tá joia? Eu vou terminar de fazer essa coruja aqui de uma vez. Ó, tô com marrom. Vou fazer uma minhoca, tá vendo? Ó. E vou cortar 1, 2, 3, 4. Aqui. Ó, agora mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para ser a parte de cima, tá? Então vamos começar com o biquinho, ó. Já vou passar o gelzinho de CMC aqui no meio, onde eu vou colocar o biquinho, ó. E o biquinho é bolinha, tá? E coxinha. Ó, e a coxinha, ó. E vou apertar aqui, tá? Vai ficar o biquinho. E vou colar aqui no meio, ó. Tá vendo? E vou apertar aqui. Ó, dessa forma, tá? E vou fazer isso com todas as corujinhas, ó. Ó. Bolinha, coxinha, achato e coloco aqui no meio, tá vendo? Agora, essas outras aqui que a gente cortou, eu vou fazer o quê? Vou fazer bolinha e ó, bolinha. E assim, tá vendo? Um cubinho, ó. Mais fininho de um lado, um cilindro, ó. Bolinha e um cilindro um pouquinho mais fino de um lado, tá vendo?
Aqui que eu vou fazer. Aqui em cima da nossa corujinha, ela tem as anteninhas. É uma do lado de cá e uma do lado de cá. Pra cima dos olhos, tá vendo? Vou botar a colinha de CMC aqui no buraquinho, ó. E vou pegar esse cilindro do lado mais fininho e vou enfiar aqui, ó. Girando pro lado de dentro. Vai ficar uma anteninha, tá vendo? Pra você ver, ó. Tá vendo? E a mesma coisa do outro lado. Encaixo ali no buraco, ó. O cilindro que a gente fez, encaixo no buraco, ó. Tá vendo? E vou girar ele aqui, ó. Daí ele pegando forma de anteninha e ajeito, ó. Tá vendo? Ó. E vou fazer isso com todos e volto com vocês. Vou só mostrar como é que eu furo, não tem segredo não. Você pega a esteca e aperta aqui, tá? Não precisa ser um buraco nem muito fundo e nem muito rasinho, tá? Ó, agora mais uma vez eu vou fazer o cilindro, ó. Tá vendo? Pra fazer as asinhas, ó. E vou cortar aqui, ó. São 8, tá vendo? Aproximadamente 68 microgramas, tá? Ó. Não sei se é assim que fala. 68 gramas, sei lá. 0,68. Ó. Vou fazer uma bolinha. Vou fazer uma coxinha e vou dar uma achatada, ó. Bolinha, coxinha, achato, ó. Bolinha, coxinha, achato. Bolinha, coxinha, achato, tá bom? E vou colocar a asinha aqui, ó. Vou passar a colinha de CMC aqui na lateral, tá? Bem rentinha, assim, com a parte laranja, tá? E vou vir com a nossa asinha, ó, dessa forma aqui, tá vendo? Vou colar aqui, ó. Vou apertar aqui pra grudar e vou virar pra cá, pra dar um movimento, ó. Então, ó, eu vou colar aqui, vou apertar, tá? Pra grudar, ó. E vou dar um movimento pra frente. Pra ficar mesmo com cara de asinha, tá vendo? Ó, fazendo essa aqui também, ó. Colo aqui, aperto e viro pra frente, ó. Fazer do outro lado agora. Colo aqui, aperto, tá? E dou uma virada pra frente, tá, ó. Vou fazer com as outras e volto com vocês. Pra essa asa não ficar caindo, você não pode colocar muito CMC, senão vai ficar escorregando, não vai grudar, tá bom? E outra coisa também, o movimento você tem que dar assim que você cola ela aí. Aí depois que ela seca, se você tentar dar um movimento, ela vai quebrar, tá bom? Ó. E por último eu vou fazer em todos a parte preta, tá? Tudo junto. Porque se eu mexer no preto agora, ele pigmenta muito a mão. Então eu vou deixar pra mexer nele por último. Agora vamos dar continuidade com o nosso laranjinha, tá? O que a gente vai fazer? Aqui eu peguei um pedaço de laranja e misturei com o vermelho para ficar esse vermelho mais clarinho. E aqui eu peguei um pedaço de branco e misturei com marrom para fazer o tom de pele, tá? Então vamos lá, vou fazer a boquinha dele, tá? E em seguida fazer o olhinho dele, tá? A boquinha dele eu vou estar fazendo com a tampinha também do nosso corante. Vou abrir aqui, vou cortar 4, ó. Nem fina demais e nem grossa demais, tá joia? Vou pegar aqui e vou tirar aqui, ó, a pontinha, tá bom? De todos eles. Tá joia? Tiro a pontinha, tá? De cima. Não chega a ser o meio, não. É só um pedacinho, tá? E agora eu vou pegar aqui na nossa bolinha e vou colar aqui, ó. E vou colocar aqui assim, ó. Um pouco mais pra baixo, assim. Tá vendo? Ó. Vou fazer com todos, ó. Farinha misturada com laranja. Eu vou fazer aqui a mesma coisa, tá? Vou abrir ele.
Vou cortar 2 desse aqui, ó. Tá vendo? E agora sim eu vou cortar no meio, ó. Tá vendo? No meio, tá? E vou vir colando ali. Vou diminuir assim, ó, dou umas leves apertadas, ó. Como ela tá molhadinha, ela vai diminuir de tamanho. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, tá vendo? Coloco aqui, tá? Ó. Se eu vejo que tá muito grande ainda, eu tiro mais um pedaço, ó. Eu acho que ficou grande isso aqui, vou tirar mais um pedaço, ó, e vou estar colocando aqui, tá vendo? Novamente, esse aqui também ficou grande, ó. Vou tirar, que a gente ainda vai fazer a pinturinha da boquinha, tá? Senão não vai aparecer, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez o da coruja, tá, ó. Ó. Vou fazer um junto com vocês, e faço o restante e volto com vocês, ó. A chapa aqui com a pego aí, boto aqui, ó. Ó, tá joia? Vou ó, bolinha, tá? Coxinha, tá? Ó, fez a coxinha, você aperta aqui, ó, e dá uma achatada, ó. Bolinha, coxinha, você vai dar uma apertada aqui no fundo, ó, e vai achatar, tá joia? Feito isso, agora a gente vai colocar a bolinha vermelha aqui. Ela tem uma bolinha ali, vermelhinha em todas elas, né? Vou fazer uma coxinha também, ó. Ó, coxinha. E vou colocar aqui em cima aqui dessa que a gente fez, ó. E agora o que que eu vou fazer? Com a boleadora, eu vou apertar aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar a orelhinha. E vou arredondar a pontinha aqui embaixo para ela encaixar bem direitinho lá na cabecinha. Tá vendo, ó? E agora eu vou vir na nossa cabeça. Vou passar a colinha de CMC aqui bem do ladinho aqui, ó. Tá vendo? E vou vir com a nossa orelhinha e vou encaixar aqui, tá? E se quiser dar movimento, a hora de dar movimento é agora, tá bom? Tá vendo? Ó. E a do outro lado também. Tá joia? Ó, vê que encaixou bem direitinho, ó. Tá vendo? Vou chegar ela um pouquinho pra trás aqui, ó. Porque depois ainda vai ter a sobrancelha aqui. Tá joia? Ó. Tá vendo? E vamos, ó, bolinha coxinha, ó. Vou achatar também, tá, ó. Com o dedo mesmo, ó. Achata a coxinha, ó. Tá vendo? Agora eu vou pegar aqui, tá? E vou recortar aqui, ó. Aqui, 3, ó, tá vendo? Fazer tipo um tupetinho, ó. Tá vendo? Ó. Vou recortar aqui, pra tirar, pra ficar a pontinha também, ó, arredondada. E vou passar a colinha de CMC ali, ó, com a pontinha arredondada, eu vou vir aqui, ó, e vou colar o tupetinho aqui. Solto aqui, ó, pra ele ficar assim. E colo ele aqui, tá? Venho com a minha estequinha, dou uma apertada aqui, ó, pra colar e junto.
Ó, com a bolinha que a gente fez, tá bom? E vai ficar assim pra cima, ó. Tá vendo? Ó, vou fazer de novo aqui. Vou cortar 1, 2, 3, ó. 3, ó. Ficou 3, ó. Vou vir aqui com o nosso cortador, vou arredondar, ó, pra colar ali, tá joia? E vou passar a colinha de CMC no meio. Vou vir com o tupete que a gente fez, vou colocar ali. Coloquei ele, vou segurar atrás, vou vir com a esteca e vou apertar aqui. Tá joia? Ó, vou ajeitar ele. Pra ele ficar. E faço o movimento dele, tá, gente? Ó. Ele ia caindo pro ladinho, ó. Tá? Tá joia? Vou fazer com todos e volto com vocês. Ó, gente, fiz nos outros, ó. E tudo que for acabamento preto e pintura, eu vou fazer no final, tá? Que aí é tudo igual em todos, tá? E o rabinho dele, olha, vou fazer o rabinho dele, vai ter um rabinho pro lado. Então, vou pegar aqui, ó. Não pode ser muito grande, porque como isso daqui é um docinho modelado, senão vai quebrar, entendeu? Porque é só isso aqui, eu não vou colocar ele em cima de doce nenhum. São docinhos modelados. Eles vão só na bandejinha de doce, ó. Chega lá, tem gente que ainda tira, ó. Vou fazer uma coxinha, tá vendo? Alongada, ó. E põe direto na mesa, tá? Mesmo você mandando em forminha, tá bom? Então, pra não correr o risco de quebrar, ó. Tá vendo? Um rabinho assim. Aqui que eu vou fazer? Vou passar a colinha aqui atrás, ó. Daqui de trás pra frente, ó. Vou tirar o excesso aqui que foi muito. Daqui de trás pra frente. Vou vir com o nosso rabinho, ó. Opa. Vou colar aqui atrás, ó. Vou colar aqui atrás, vou apertar, tá, ó. Vai ficar bem firme ali. E vou puxar ele. Soltou a boca aqui, peraí. E vou puxar ele pra lateral aqui, ó. Pra ele aparecer. Só que vou apertar mais aqui. Fica bem rente, fica bem firme. E ele vem mais pra frente, ó. Tá vendo? Pra ele aparecer, só que não correr o risco de quebrar. Tá joia? Fazendo todos aqui, ó. Atrás. Ó. Pra frente. E aqui atrás eu aperto. As boquinhas tá soltando porque eu não passei CMC, eu tô pegando nelas. Como ela tava molhada na hora, ela cola. Se você não mexer nela bruscamente, ela não vai soltar. Como eu tô apertando em cima, ela tá soltando. Mas é só passar a colinha aqui. Eu vou colar novamente aqui. Tá? E agora eu vou reservar nossas bolinhas, né? Pra gente terminar botando o olho preto, fazendo pingo de luz. E fazendo o resto da pintura que tem que ser feita. Aqui, gente, tem um nariguinho, tá? Eu esqueci de botar. Vamos botar aqui rapidinho. Ó. É bem pequenininho. E depois, na hora que eu for fazer a pintura, aí que ele vai aparecer. Tá joia? O nariz é assim, ó. Bolinha. E vai ficar um tic-tac pequenininho, tá vendo? Ó, bolinha. 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 Aí na hora que eu for fazer a pintura, vai aparecer. Agora vai ficar tudo laranja aqui, mas aí depois ele vai ter um alto relevozinho ali. Tá joia? Ó. Vou colocar aqui, tá? Ó. Ó. Então agora vamos fazer o coelhinho, tá? Ó. Eu vou fazer aqui. São 8 orelhinhas, né? Fazer nosso charuto, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos, tá? Da pastinha cinza. Agora, ó, bolinha, tá? Feita a bolinha, a gente vai fazer uma bisnaguinha, ó. Tá vendo? Um croquete, ó. E vamos reservar aqui. E dar uma chatadinha de leve, tá? Bem de levinho mesmo. Ó, mais uma bolinha. Ó, croquete. Deixa mais ou menos do mesmo tamanho, ó. E dá uma chatadinha e reserva. Tá joia? Vou fazer com todos eles aqui. E volto com vocês pra gente tá colocando o
rosinha aqui no meio, tá joia? Tá vendo? Ó, já coloquei uma aqui, tá, ó. Agora eu vou ajeitar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu coloquei as orelhinhas, tá? Ó, pegar o croquetezinho que a gente já fez. Vou pegar aqui 2 massinhas rosas, tá, ó. Não precisa ser grande, tá, ó. Bem pequenininha mesmo, que é mais na beirada ali que tem, ó. Tá vendo? Um negocinho rosinha, não tem ela toda, e depois eu vou vir com o pozinho e vou tá passando mais o pozinho rosa, tá? Aí eu achato aqui, ó, tá vendo? Vou pegar a nossa bolinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Bem que assim, uma perto da outra, tá, ó? Bem no meio. E deixar o macarrãozinho aqui, tá? Bem pequenininho, tá? Pra não atrapalhar a pessoa comer. Só pra orelha não cair. Com o macarrão mesmo, vem aqui, ó. Girando ele, ó. Furo aqui. Girando ele, eu furo aqui. Devagar pra não deformar nossa orelha. Ajeite, porque eu quero ela em pezinho, ó. Ó. Vou passar a colinha de CMC aqui assim, ó. E vou vir com a nossa orelha, ó, com as duas e vou encaixar aqui, ó. No buraquinho que a gente fez, a gente vai botar no macarrão, ó. Ó, tá vendo? E junto as duas e dou um movimentinho pra frente, ó. Só isso. Tá joia? Aí aqui em cima depois eu vou esfumar o rosinha pra ficar mais bonitinho, tá? Vou fazer. Já tô aqui achatando elas, tá? Ó. E agora eu vou colar ali nos nossos olhinhos, tá? Ó. Vou passar a colinha ali de CMC e vou estar colando ali os nossos olhinhos ali. Tá joia? Ó, não tem segredo, tá? Bolinha, achatou, colou. Tá certo? Ó. Rosa. Tá certo? Só um croquetezinho pequenininho. Ó. Rosinha, tá? E o restante a gente vai fazer pintando. E o preto que eu vou fazer todos ao mesmo tempo. Bora pro próximo. Bom, gente, já fiz os olhinhos que são iguais pra todos. E agora nós vamos fazer as orelhinhas, tá? Ó. A orelhinha é bolinha, coxinha. É estilo a orelhinha daquele outro lá. Tá joia? Ela é bem, só que ela é mais arredondadinha. Tá? Bolinha, coxinha, ó. Ó, tá vendo? Vou fazer duas com vocês. Bolinha, coxinha, coxinha. Tá joia? Ó. E dá uma achatada, tá? E agora, eu tenho aqui também o roxinho. Que no meio é roxinho, ó. Então, bolinha, coxinha também. Bolinha, coxinha, ó. Tá vendo? Bolinha, coxinha. Não muito alongado, ó. Bolinha, coxinha. Tá joia? Ó. E agora aqui, a gente vai fazer o quê? Bem aqui em cima, quase lá, você vai colocar o roxo encaixando no azul, tá vendo? E vai achatar, ó. Com o dedo mesmo, ó. Então, ó. Vai colocar o roxo aqui, encaixando com o azul. Quase lá em cima e vai achatar, tá joia? Aqui, e vai achatar. E aqui, e vai achatar. Tá joia? Não tem mistério. Agora, a gente vai pegar o cortador redondo e vai tirar a pontinha, tá? Só que a gente vai tirar a pontinha daqui de dentro, ó. Deixando aqui lateralizado, tá vendo? Ó. Tá retinho, eu vou tirar um pedaço do canto. Um pedaço do canto direito e um pedaço do canto esquerdo. Vai ficar lateralizado assim. Aí eu venho aqui, passo a minha colinha, deixando espaço pra vir, tá colando o óculosinho aqui. E coloco a minha orelhinha pressionando pra cabeça. Tá vendo? Ó, pressionando pra cabeça. Tá joia? E ela vai ficar bem em pezinho, ó.
Fazer mais uma aqui, tá reto. Tira um pouquinho da lateral aqui, ó. Um pouquinho da lateral aqui. Ó. Vou passar a colinha aqui de CMC. Vou vir com a minha orelhinha e vou encaixar aqui, ó. Tá vendo que ela vai encaixar meio lateralizado? Ó. E vou encaixar aqui, ó. Ó. E vou encaixar aqui. Ó. Vou fazer com as outras e volto com vocês. Bom, gente, agora vamos fazer o óculos. Eu já fiz uma cobrinha bem fininha aqui. Já passei cola de CMC, ó. Vou botar a cobrinha aqui em cima, ó. Tá vendo? Deixando um espacinho pra lá, um espacinho pra cá. Bem por cima do olho, ó. Vou puxar aqui um pouquinho pra baixo, ó. Fazendo a volta dos olhos. E vou marcar aqui o meio, ó. Marcar mesmo, ó, pra grudar aqui, ó. Tá vendo? Grudou. Aí eu vou subir um pouquinho, ó. Tá vendo? Aqui eu vou marcar novamente, ó, no ladinho, ó. Pra grudar, ó. Grudou aqui. E grudou aqui. Tá vendo? Agora eu vou trazer para baixo, ó. Ó. Tá vendo? Vou fazer mais uma grudadinha aqui. Grudar, gente, ó. É só dar uma encostadinha com a esteca, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. O óculos dele é meio quadrado. Tá vendo? Vou grudar aqui. Aí na hora que eu vier pra cá, aquela parte que grudou, faz a voltinha. Tá vendo? Ó? Normal. Tá joia? Aí aqui, vou dar mais uma grudadinha aqui, ó. E vou subir com ele, ó. Subiu. Tá vendo? Vou deixar ele aqui. Agora eu vou pegar o outro, vou fazer a mesma coisa. Já grudei ali, vou grudar a lateral aqui, ó. Ó, dar uma apertadinha com a esteca. Vou virar pra cá, ó. Ao chegar aqui, vou dar mais uma grudadinha aqui, tá? Ó. E vou subir, tá? Os dois vão se encontrar aqui, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou cortar bem aqui, ó. Por aqui, ó. Aqui. E vou cortar com o bisturi aqui bem rentinho aqui. Com calma pra não estragar. Tá vendo? E o nosso óculosinho já tá pronto, ó. Aí aqui você dá uma juntadinha aqui, ó. Tá vendo? Nele, ó. E vai ajeitando tudo o restante. Aí o que eu vou fazer? Vou dar leves pressionadas, ó. Tá vendo? Pra ele ir ficando achatadinho no rostinho do personagem, ó. Tá vendo? E foi o nosso óculos. Tá joia? Aí se você quiser ajeitar mais aqui, você vai ajeitando. Aqui eu vou subir um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Ó, aqui eu vou juntar mais um pouquinho. Esses dois aqui, ó. Vou tipo fazer tentar fazer um só. Tá vendo? E basicamente é isso, ó. Ficou bem bonitinho. Vou fazer mais um com vocês, ó. Vou pegar aqui, ó. Fazer uma cobrinha bem fininha, tá? Toda na mesma espessura, ó. E na hora que você for fazer a cobrinha, sua pasta estiver rachando, solva ela bem, tá joia? Solva ela, que aí ela vai ficar no ponto certo, tá? Ela tem que ficar bem maleável, ó. Vou passar aqui a nossa colinha de CMC onde o óculos vai percorrer, tá joia? Ó. E vou começar. Coloco aqui, ó. Tenta dar zoom aqui, pra vocês conseguirem ver melhor. Ó. Aperto aqui, tá vendo? Ó, esteca. Apertei, grudou. Vou virar pra cá, ó. Vou apertar aqui também com a esteca, viu, ó? E vou apertar o lado de cá também com a esteca, ó. Do jeito que eu coloquei aqui, eu já apertei, ó. Aí, quando você aperta, na hora que você vai puxar, ó, não solta, tá vendo? Ó, vai fazendo o formato do óculos, ó. Aí aqui do ladinho aqui, eu vou dar uma apertadinha com a esteca aqui, ó. Grudou. Aí eu vou vir, ó. E vou jogar aqui pra cima. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado, ó. Tá aqui, desce, ó. Vou grudar aqui, dá uma apertadinha. Vem pra cá, ó. E aqui eu também vou dar uma apertadinha. Eu quero que ele fique aqui e subiu. Tá vendo? Agora eu vou tirar aqui, ó, o excesso com o bisturi. E vou ajeitar o nosso óculos agora no rostinho do personagem. Ó, aí eu vou achatar aqui, vou ajeitar aqui
E vou tirar as marcações que a gente tava fazendo, ó. Tá vendo? Ó. E aqui no meio, tentar deixar mais fininho, ó. Vou apertar aqui. E subir aqui. Mas aqui que tem que entrar o nariz, ó. Tá vendo? Aqui tem que se separar, que tem que entrar o nariz dele aqui. Ainda. Ó. E você vai fazer a junção, ó, com calma, tá? Ó. E pronto. Agora o nariz dele é roxo, né? Estilo carinho, ó. Uma bolinha, vem, um nariz, né? Vem, uma bolinha, vem, um nariz, ó. E vou fazer o restante e volto com vocês, tá? Ó, gente, o olhinho é igual pra todos, né? Como eu já disse. E vamos fazer agora as perninhas do nosso povinho, ó. Já cortei aqui as perninhas, tá? São 6 perninhas. Como é um docinho modelado, igual eu já disse, e eu quero que ele fique em pezinho, nós vamos fazer essas perninhas de um jeito que não atrapalhe, tá? Ó. Ó. 6, ó. Faço aqui, ó. Ó. Uma coxinha meio alongada, ó. Tento deixar todas da mesma finura, ó. Ó. E vou colocando uma ao lado da outra. As 4 que vão ficar para frente, ó. Tá vendo? Coloco as 4 que vão ficar pra frente, ó. O que eu vou fazer agora? Com o rolinho, eu vou dar uma leve achatadinha aqui, ó. Tá vendo? E vou tirar o excesso aqui. Ó, ficou as 4 grudadinhas, tá vendo? Vou passar aqui o nossa colinha de CMC e vou passar um pouquinho aqui também, tá? E vou colocar esse docinho aqui por cima, ó. Joia? Ficou as 4, se eu quiser dar movimento, a hora é agora. Mas eu vou deixar assim, por quê? Porque as outras 2 perninhas, eu vou colocá-las pra cima, tá? Ó, já vou passar minha colinha aqui, tá joia? São 6 perninhas que o polvinho tem. Vou tirar mais pra trás, ó. Vou passar aqui, tirar o excesso e vou fazer, ó. 1, 2, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Vou achatar igualmente aqui a pontinha, ó, dos 2, ó. E vou tá colando aqui e botando pra cima, apertando, tá, ó. Vou vir com ela, vou colar aqui e vou botar pra cima, pra frente, seja pra onde for que você for colocar. E agora você vai ajeitando as outras do jeito que você quiser, tá joia, ó? Ó, vou colocar do jeitinho que eu quiser e vai ficar. E vai secar dessa maneira, tá joia, ó? Tá vendo? Uma gracinha, né? O restante, a boquinha, as outras coisas nós vamos fazer pintadinho, tá show? Então vou fazer mais uma aqui. Ó, o olhinho é igual pra todos, tá? Vou pegar aqui mais um pedaço de pasta. Ó, bolinha. Vou colocar aqui e vou cortar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Bolinha. 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 Coxinha alongada. Bolinha. Coxinha alongada, ó. Por 4 perninhas, tá joia? Junto elas aqui. Vem com o meu rolo. E corta as beiradas com o cortador, tá? Vou passar aqui a colinha de CNC. Vou passar um pouquinho aqui também. E vou vir com o meu polvinho colocando aqui, ó. Show? Agora eu vou fazer mais uma perninha. Mais uma perninha. Ó. Vou achatar também aqui, ó. Pra separar uma da outra, tá? Vou pegar aqui. Vou passar minha colinha aqui na lateral. Vou tirar o excesso pra não ficar caindo. E vou vir com o bracinho, ó. Vou pegar lá de baixo, vou apertar e vou colar. Vou pegar lá de baixo, ó. Vou apertar, ó, pra colar, tá vendo? E vou botar ali. Ó. E já deixo do jeitinho que eu quero, dando o movimento que eu quero, tá? Bom, gente, acabei de pigmentar minha pasta preta, ó. Ficou bem preto, tá? Deu até umas manchas na minha mão. Só que esse corante, eu não sei, sabe? É raro, mas às vezes acontece. Ele não tá pigmentando pra ficar pretão desse jeito, tá vendo? Tá bem preto. Aí, se acontecer de você comprar o corante, porque eu tô esse aqui da Soft Gel. Ah, comprei o corante preto. É raro, mas acontece, tá? O corante não pigmentar direito. Aí, o que você faz? Você bota uma gotinha de verde, tá? Botou uma gotinha de verde, o verde que eu usei foi esse aqui, ó. Verde folha. Aí ele pigmenta bem pretão, tá joia? Tem gente que acha que é com azul, mas não, gente, é com verde, tá?
pingo verde, que vai ficar bem pretão, vai acabar todos os seus problemas. Agora bora fazer as bolinhas pretas do olho, tá? Todos eles têm a bolinha pretinha igual, então eu vou fazer uns com vocês e os outros vocês sabem como vai ser. E também a bolinha é igual às outras que a gente já fez, tá joia? Eu vou deixar minha pasta bem molinha, mas eu não vou colocar CMC, porque vai secar. Ela tá molinha agora porque eu acabei de... Bom, gente, já fiz as bolinhas pretas em todos, tá? E agora eu vou fazer o que tem o brilho, né, no olho. E também vou estar fazendo os cílios, as boquinhas, que estão faltando com corante preto, tá? Bom, então com corante em gel branco eu vou fazer o pingo de luz, tá? Faço um menor, tá vendo? E um menor, tá? Ó, faço um maior e um menor, tá? Ó, um maior e um menor. Pode estar fazendo com a pasta também, mas vai te dar mais trabalho, tá? Com o corante assim, ó, dá certo também. Aqui é com corante puro, tá? Não é diluído no álcool de cereais, não. É o corante em gel purinho, direto da embalagem. Tá joia? Ó. Um, 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 tá? Vou fazer aqui mais aqui e vou fazer o restante igual com vocês, ó. Implementei isso aqui com vocês, ó. Ó. Não tá pegando, não, vai. Ó. Um pontinho, um pontinho, um pontinho, um pontinho. Tá vendo? Sem erro, não. Se você não tiver esse daqui com a ponta fininha assim, pode ser com a ponta do palito de dente, ponta do palito do pirulito, tá? Aquele palito de churrasco. E ele também é bem fininho. Tá joia? Vou fazer o restante e volto com vocês aqui. Já fiz o ponto de luz em todos, tá? E agora a gente vai fazer o que for preto, tá? Com corante preto. Já tá dando carinha de bolo fofo, né? E aí, tem algum preferido já? Tem algum que você gostou mais? Vai me contando aí nos comentários, tá joia? Eu vou pegar aqui o corante preto com álcool de cereais agora. Bom, gente, o azul tem uma boquinha vermelhinha ali. Então eu vou fazer, tá? Só uma bolinha e vou colocar aqui, ó. E vou apertar, tá? Porque a gente vai fazer o restante. Na verdade, eu vou cortar no meio aqui. Ó, uma bolinha, eu vou cortar no meio, ó. Uma bolinha. Vou achatar aqui e vou cortar no meio. E a gente vai fazer o restante com o nosso corante, o acabamento, tá? E vou colocar aqui.
Tá joia? Ó. Aí agora a gente vai pegar nosso corante gel e vamos terminar aqui fazendo o acabamento. Bom, gente, já diluí aqui o corante em gel. Tô testando aqui um pedacinho de pasta, tá? Tá ok, vou começar. Esse aqui são uma sobrancelha que a gente vai fazer, tá? Aqui em cima, ó. Né? Bem fininha, tá? Ó. Só isso que ele tem, não tem mais nada, ó. Só uma sobrancelha. Agora a gente vai fazer os que tem cílios, tá? Esse aqui é azulzinho, ele tem os cílios, tá? E tem também a lateralzinha aqui, ó. Então, a gente vai fazer aqui, ó, de preto, tá vendo? Tá dando pra vocês verem, ó. E aqui eu já vou puxar os cílios, ó. Como eu disse pra vocês, e também mostrei no outro vídeo. Se acontecer de borrar, o que vocês têm que fazer? Água filtrada, cotonete, tá? E refazer, tá? Não precisa apavorar. E faz bem devagar, tá? Não tem segredo. Tá joia? E na boquinha dele, tem aqui, ó, um encontrinho, ó, do nariz com a boca, ó. Que a gente também puxa de corantezinho, tá joia? Ó, vou fazer mais um com vocês aqui. Tá joia? Esse borradinho aí do óculos, eu vou tirar. Igual eu mostrei pra vocês. Com água filtrada e o cotonete, tá? No final. Depois o coisinho tem a sobrancelha aqui. Deixa eu botar mais um pouquinho de álcool de cereais aqui. Ó, botei mais um pouquinho de álcool de cereais, tá? E agora eu vou fazer aqui, ó. Cílios aqui, ó. Tá vendo? Minha boquinha aqui, tá? Puxando debaixo do... Ó. Tá joia? Bem sutil mesmo, ó. Hum. Sobrancelha. Aí, puxa aqui. E faço... Tá? Ó. Tá joia? Na coruja. E esse aqui também é só uma sobrancelha, ó. Assim, tá? E do ladinho da orelha, assim, a gente também pinta de preto. E no finalzinho do rabo, tá? E tem a boquinha também, né?
A gente não pode esquecer, ó. Daqui, ó. Sobrancelha. O cantinho aqui da orelha. Cantinho de fora. Aqui dentro, aqui, ó. Uma boquinha. Tipo a do coelho, tá vendo? E no finalzinho do rabo, tá? E na coruja é só a sobrancelha fininha.